Well, hello, my dear students, and welcome to another Grammar Mastery class. Olá, meus queridos estudantes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Grammar Mastery, oferecida a vocês pela Fluency P. Nessa aula aqui, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre a diferença de feel, little, a little. Tranquilo? Sou o teu professor agora, Mr. João Santana. Bora pra aula. Nessa aula, a gente vai explorar as palavras em inglês que podem causar confusão. Essas ali, né? A feel, a little. Alguns têm dúvidas e a gente vai tirar essas dúvidas por completo aqui nessa aula, tá bom? Tem significados distintos cada uma delas e são usadas em contextos diferentes. Vai vendo. Muitas pessoas tendem a usar essas palavras de forma incorreta. Isso é verdade, tá? O que pode levar a mal-entendidos na comunicação. Portanto, prepare-se para aprender e dominar o uso correto dessas palavras através de explicações claras e exemplos práticos. Lembrando, quero que você repita os exemplos comigo e acredito que você já está em um nível onde não precisa mais esperar eu falar o exemplo para só então repetir. Fala junto comigo, vai tentando ali, vamos nessa, vamos juntos. Feel, I feel, little, a little. Hoje você vai aprender a diferenciar e entender quando usar essas 4 palavras, expressões diferentes aí. Embora elas tenham significados muito parecidos, não são iguais e são usadas em situações aí, diferentes. Muita gente acaba ignorando isso e usa elas de forma errada, mas sabe que ao fazer isso você pode transmitir uma mensagem diferente da que você quer de fato transmitir. Então, esteja pronto para aprender com vários exemplos. Vamos começar aqui com few, que significa poucos. Quando a gente usa o few, estamos falando de coisas que são contáveis, ou seja, que a gente pode contar. Coisas que são contáveis. É como se fosse um número pequeno, mas ainda podemos contar esses itens. Olha o exemplo. I have a few friends in my new school. Eu tenho poucos amigos na minha nova escola. Então, poucos isso dá para contar quantos eu tenho. She has few toys to play with. Ela tem poucos brinquedos para brincar. Dá para contar os brinquedos que ela tem. São contáveis. Exemplos com few. I have few books on my shelf. Eu tenho poucos livros na minha prateleira. She has few coins in her piggy bank. Ela tem poucas moedas no seu cofrinho. We have few chairs for the guests. Nós temos poucas cadeiras para os convidados. There are few apples in the basket. Há poucas maçãs na cesta. He has few pens in his backpack. Ele tem poucas canetas na mochila. The store has few sizes for that shirt. A loja tem poucos tamanhos para aquela camiseta. I have few opportunities to travel. Eu tenho poucas oportunidades para viajar. We had few options for dinner. Nós tínhamos poucas opções para o jantar. She has few clothes to wear for the party. Ela tem poucas roupas para usar na festa. There were few seats left in the movie theater. Havia poucos assentos disponíveis no cinema. Uma atençãozinha que eu quero chamar aqui. Cuidado para não confundir esse feel de F-E-W com o feel de sentimento, né? F-E-E-L. Contexto. Na hora de ouvir, você não vai saber, assim, por escrito em qual que a gente está se referindo, mas pelo contexto, poxa, se o cara tá falando que tem pouco dinheiro na carteira, ele não vai falar que tá sentindo dinheiro na carteira. Tá bom? Então, é isso aí. Little também significa poucos, mas é usado para coisas que não podemos contar. Por exemplo, there is little milk left in the bottle. Há pouco leite sobrando na garrafa. He had little time to finish his homework. Ele tinha pouco tempo para terminar a lição de casa. Então, lembrando aí, geralmente líquidos não são contáveis na língua inglesa. Tempo não é contável. A gente já teve já falou sobre isso em aulas anteriores. Então, por isso que a gente vai usar o little. Então, anota essa diferença.
Few a gente usa para contáveis, little para não contáveis, incontáveis, né? Os countables and uncountables. I have little money in my wallet. Eu tenho pouco dinheiro na minha carteira. She has little time to finish her work. Ela tem pouco tempo para terminar seu trabalho. We have little information about a topic. Nós temos pouca informação sobre o assunto. There is little juice left in the bottle. Há pouco suco sobrando na garrafa. He has little experience in playing the guitar. Ele tem pouca experiência em tocar violão. The museum has little space for new exhibits. O museu tem pouco espaço para novas exposições. I have little patience when waiting in long lines. Eu tenho pouca paciência quando espero em filas longas. We had little luck finding a parking lot. Nós tivemos pouca sorte ao achar um estacionamento. She has little knowledge about astronomy. Ela tem pouco conhecimento sobre astronomia. There was little food left on the plate. Havia pouca comida sobrando no prato. A few é uma expressão usada para indicar uma quantidade pequena, mas positiva, de algo que se pode contar. Significa alguns ou algumas. O que eu quero dizer com quantidade pequena, mas positiva? Eu vou ser bem óbvio assim, mas é que não é negativo. Ou seja, existe um pouco ainda, tá? Dá para contar e tem um pouquinho ainda. Né? Pra galera da matemática aí, a gente não tá falando de -1, -2, nem de 0. É 1 positivo, 2 positivo, 3. Então tem um pouquinho ainda. Olha o exemplo. I have a few friends. Eu tenho alguns amigos. She bought a few books at the bookstore. Ela comprou alguns livros na livraria. Exemplos com a few. I have a few pencils in my backpack. Eu tenho alguns lápis na minha mochila. She ate a few cookies from the jar. Ela comeu alguns biscoitos do pote de biscoito. We found a few seashells on the beach. Nós encontramos algumas conchas na praia. He received a few presents on his birthday. Ele recebeu alguns presentes no seu aniversário. I have a few coins in my pocket. Eu tenho algumas moedas no bolso. They have a few options to choose from. Eles têm algumas opções para escolher. She bought a few souvenirs during her trip. Ela comprou alguns souvenirs durante a sua viagem. We saw a few dolphins swimming in the ocean. Nós vimos alguns golfinhos nadando no oceano. He has a few plants in his garden. Ele tem algumas plantas no seu jardim. They received a few invitations to the party. Eles receberam alguns convites para a festa. A little é uma expressão usada para indicar uma quantidade pequena e positiva também, mas de algo que não pode contar, tá? Um pouco, significa um pouco. Por exemplo, I need a little time to finish this task. Eu preciso de um pouco de tempo para terminar essa tarefa. Can you give me a little sugar for my coffee? Você pode me dar um pouco de açúcar para o meu café? Essas frases são interessantes a gente aprender. Porque a little, a gente vai pegar muito ao pé da letra normalmente e vai achar que é só pequeno. Porque a little também significa pequeno, né? A little bit. Mas tá vendo? Que legal, cara, essa frase. Olha, a little sugar for my coffee. Um pouquinho de açúcar para o meu café. É massa, cara. Isso aqui é legal. Conteúdo bonito. Exemplos com a little. She showed a little kindness. Ela demonstrou um pouco de bondade. I have a little free time this weekend. Eu tenho um pouco de tempo livre neste fim de semana. He made a little progress in learning the guitar. Ele fez um pouco de progresso ao aprender violão.
She shared a little advice with her friend. Ela compartilhou um pouco de conselho com a sua amiga. They have a little hope that things will get better. Eles têm um pouco de esperança de que as coisas vão melhorar. She has a little money saved for her vacation. Ela tem um pouco de dinheiro guardado para suas férias. Can you spare me a little time? Você pode me dar um pouco de tempo? I need a little patience to deal with this. Eu preciso de um pouco de paciência para lidar com isso. He gained a little knowledge about photography. Ele adquiriu um pouco de conhecimento sobre fotografia. Can I have a little milk in my coffee, please? Posso ter um pouco de leite no meu café, por favor? Bom, então a gente chegou aqui no final de mais uma aula repleta de aprendizado e informações valiosas. Quero muito ouvir o seu feedback nos comentários aqui embaixo. Escreve aí pra gente. Compartilha comigo o que você mais gostou durante a aula, o que aprendeu de novo e se ficou alguma dúvida que ainda precisa ser esclarecida. É isso, e a gente se vê na próxima aula.